Boa tarde aí aos estupefatos da literatura. O vídeo no Instagram vai ficar talvez torto assim mesmo por conta do enquadramento dele não se fizer em uma contrariedade da tela. E eu venho aqui a dizer para vocês que, graças a Deus, está tudo bem. A gente conseguiu angariar muitos fundos para aquilo que a gente precisava, para aquele entendimento, para aquela ansiedade gigante de se conseguir, desculpe, a entender de onde que surgiu todo esse tecnicismo. Então eu coloco aí por passagem subjetiva a leitura do livro que eu fiz, que é a leitura do livro O Mulato, de Arílio de Azevedo. Eu não finalizei a leitura ainda, mas só para deixar o ponto aqui, ela vai de 92 em português, simplesmente para reificar a técnica. Quando eu falo reificar, eu falo o seguinte: muitas vezes aquela pessoa que ela está ansiosa para se expressar, ela precisa, né? Tudo que vem a disposta de uma fechadura maior ali que nos termos de qualquer elemento psicológico, nós viemos a dizer que a princípio não seria aceito, a princípio a gente não conseguiria olhar a direção alguma, muito menos se localizar a direção alguma, mas que por um, que a gente pode dizer ali mesmo no rabinho do cavalo, um desvencilhar crivado dessa mesma paratonímia do que acontecia dentro do livro, mostrou-se de bombalde a quantidade de noções protogênicas que nós tínhamos acerca dos livros, e dizendo protogênica assim, a ponto de você olhar para uma obra antiga e dizer, olha, eu acho que tem um parente aí nessa minha obra. Pois então ela muitas vezes se forma através de maneiras físicas, e aí eu já incluo o principal. Quando se fala no livro O Mulato, a gente tende a entender muito por um remonte exíguo de um momento que principalmente, se talvez viesse a aparecer mais a logo, o montante que esse livro fez a posto de não tirar de dentro do seu título O Mulato, para poder dizer que ela representava, no caso, uma noção muito mais grotesca do que simplesmente dizer, ah, é o mulato, estamos contando a história do mulato. E o livro já te pega ali a colocar que o principal ponto que nós devemos deixar aí então para a leitura desse livro é que a alteridade ela vai estar presente em cada narração. É como se fosse basicamente a divisão capitular dos livros de George R. Martin. E se vocês me permitem me delongar um pouco a mais a respeito de como se estrutura esse título fielmente plotado do realismo, como se fosse o realismo de Machado de Assis, né? Coisas que a gente só descobre lá no meio do livro, como por exemplo uma capa, né? Uma capa do livro que representa tal coisa, e a pessoa tenta recorrer sempre à capa, tenta recorrer sempre a um continente que pode ser manipulável por si, a ponto dela levar aquilo para a vida dela, dela ver que toda aquela escrita foi aceita, de que muitas vezes coisas que eu vou trazer em outros vídeos vão dizer as possibilidades de se viver uma vida, de se estar predisposto. Eu já ponho aqui a noção breve de que o livro ele vai disponibilizar para você uma forma, ou seja, quando o livro disponibiliza essa forma, nós entramos dentro dela e por ali nós podemos, vamos dizer assim, navegar. Quando sai do livro, quando salta desse livro,
E como todo leitor aí que é bom vai saber da maneira que eu tô falando de você manipular isso, de você estar dentro, etc e tal, mas que de certa forma ela tende a revolver uma situação na qual muitas pessoas estão colocando os seus ideais à frente desse livro, no Mulato, por exemplo, e daí eu já também a retirada a ponto de se esclarecer que quando você termina um livro, existem memes até dizendo que você vai estar num vazio existencial, que você não sabe qual vai ser o próximo livro que você vai ler, que o final do livro pareceu a cara crua de uma ribanceira que você não consegue descer. Tá tudo bem. Diga-se assim, o leitor ele tem um limite de livros que ele vai conseguir ler. Ou seja, se você lê 1, 2, 3 ou 4, até 5 livros em um mês, basicamente você apreende que a relação nexo-causal das coisas que acontecem no livro, elas podem ser guardadas dentro do seu espírito, né? Coisas que muitos youtubers de livros não estão falando. Eu, por ter essa formação em psicologia, eu posso dizer que na fenomenologia do espírito vai existir um ciclo de repetições na qual o livro, sim, ele vai ser prazeroso, ele vai te dar uma maneira de imaginar, ele vai suplantar muitos dos defeitos que em você tentam se arraigar, mas que por eventualidade, ao você não fizer aquela toda classe do realismo de Machado de Assis, que é levar o livro para fora da caixa, você não vai conseguir extrair dele o que lhe é de bom. Ou seja, diga-se assim, você lê um livro do realismo agora, conseguiu imaginar, conseguiu ver as ações e toda essa coisa que pode ser dada aí em representação, mas mesmo sem o seu hífen, a fim de que o sujeito entenda o livro, que ele seja conivente com o que acontece. Minha avó, ela é do realismo também. E já pedindo por passagem que a gente compartilhou esse livro em conjunto, a minha avó, ela tem a capacidade de, por exemplo, ler esse O Mulato, do Aloysio de Azevedo, logo em cima encaixar mais um Machado de Assis, colocar até um Álvares de Azevedo ali, colocar mais um Lima Barreto, e assim sucessivamente, talvez lendo um livro junto do outro, talvez lendo em sequência é mais baratinho, mas é melhor, porque eu digo que esse ciclo, que eu acabei de explicar, ele vai trazer para o espírito da pessoa aquilo que ela já tem formado em seu âmago. E muitas vezes o sofismo da forma que o escritor utilizou para escrever o livro vai fazer com que você repita esse ciclo até que a coisa seja montada. Por isso que eu digo que você, no caso, não vai ser igual a minha avó, de conseguir ler o Aloysio de Azevedo e ler um Machado de Assis logo em sequência. Porque a história ela vai estar fechada dentro disso, entende? A importância de levar o livro para fora de casa. A importância de tirar o seu lá 9,2, 9,8 em português. A importância de não necessitar da professora estando sempre lhe dando um reforço para que você continue essa leitura, que no caso é uma leitura parca. E tendo, no caso, recebido, aí sim, por passagem a essas coisas, eu já venho alertar vocês, não vou colocar link ali porque eu não tenho link, mas talvez eu coloque, que o Brasil está disponibilizando, o Ministério da Educação está disponibilizando, né, o MEC, está disponibilizando uma série de livros, tanto nacionais quanto internacionais, que vão colocar a sua pauta na frente, a fim de que você consiga alugar um livro, você consiga pedir emprestado. Só que tem limitação, você pode pedir um, pode pedir dois, tudo mais. Logo você vai receber o sinetezinho vermelho dizendo que você não pode mais. Eu peguei emprestado um livro, né, que é o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior,
Estou me empolgando muito com a leitura dele. É um livro excelente para quem quiser entender a Luiz de Azevedo, Machado de Assis e diversos outros. E ele vai explicar assim, já começa com uma citaçãozinha do Raduan Nassar, que é o mestre da esquizofrenia nos livros. Então, se você estiver procurando uma leitura mais condensada, uma leitura mais densa, algo mais incrível de se compreender, eu recomendo que entre no Mac e leia esse livro de cabo a rabo. Agora, eu vou explicar a outrora do que viera a ser esse fato de você estar lendo livro por livro. Eu não quero desencorajar ninguém, não quero falar que você está lendo do jeito errado, até porque sim, você pode ler um Aloysio de Azevedo e logo em sequência ler, sei lá, um Stephen King. Depois do Stephen King você pode ler o Manuel de Barros e por aí vai. O ponto que eu quero explicar aqui que foi o que eu estudei em psicologia, né, que isso agora muito nos interessa. O ponto que eu estudei foi a formação, né, de um imaginário. Todo o trabalho do autor, até ele se mostrar aquele busto gigante na praça, todo marrom, todo bordô, né? Ele teve muito trabalho a se fazer para que a pessoa conseguisse compreender e utilizar uma das suas funções ou mais psicológicas superiores para fazer com que isso fique gravado na sua existência, até mesmo lá. E o que eu posso explicar isso? Falar, mas ele trabalhava, ele era duro na queda, tudo que ele falava era verdade, não tinha como contradizer ele. Isso é uma grandeza em potencial que nós estamos avaliando a último caso, na qual a pessoa ela consegue sustentar o que é existente. E aí a gente já pode dar um tapinha no peito do Hagoro Motsutsuki, dizendo que, bom, se o seu trabalho foi feito assim, com tantos vínculos, com tanto carinho, com tantas dessas virtuosidades religiosas, o seu livro é digno de ser lido do início ao fim, mostrando um nexo e cativando a pessoa. Tal um ponto certo. E que o senhor... Pessoal, e aí eu vou reificando por aqui mesmo. O vídeo já vai dar, vou fazer a montagem dele, já vai dar. Vou deixar o link ali do Mac para vocês alugarem os livros. Vão com parcimônia, tá? Vão com parcimônia. E basicamente é isso. Deixa aí no canal para quem é seguidor, para quem está inserso no system, as recomendações. Não esquece de deixar o like, né? Vai indo tudo bem. Se acharem que ficou algum ponto ali, não se exigam de deixar seus mecanismos de defesa em suspensão para que a gente possa chegar nesse progresso da literatura aí no Brasil, beleza? O canal não é Clube do Livro, o canal é Andrezinho BN.